Javier Paraguês, é assim que se pronuncia, uma das perguntas que eu fiz para ele, e para ontem, para saber como é a pronúncia do nome correta, e do Bruno Matias, né? Se bem que a gente chama o cara pelo que ele botou na camisa, ou pode chamar Javier Paraguês, ou Paraguês? O que é que vocês acham? Porque se ele gostou do Búfalo, chamar o cara de Búfalo... Eu vou chamar Javier, ou então El Búfalo, é porque esse outro... Quando fazer gol, igual o Elton, a gente combina assim, ó, quando fazer gol, a gente narra El Búfalo, pronto. El Búfalo! Vamos gol do El Búfalo aí. O Elton, em destaque na tela, produção, El Búfalo jogando com Javier... Javier não, com um gringo desse aí passando a bola para ele. Vamos lá. Vem bola com a equipe do Sport, domina a bola do campo de defesa, trabalhando a jogada com o jogador que é Sabino, ele domina pelo lado esquerdo, faz lançamento, boa bola para Raivan Negas pelo lado esquerdo, cruzamento é Búfalo de cabeça, gol! Gol! Rubro-negro, pronto. El Búfalo. Eu ia comentar, porra, o gol. Pô, tu toda vez esquece de mim. Agora lascou. Vamos então, galera, para ver o vídeo, né? A primeira pergunta foi para o Bruno Matias, foi do meu querido Pedro Maranhão. Vamos então lá. Fala, Bruno, aqui é o Pedro Maranhão, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. E eu queria saber de você em relação à Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que você está chegando agora no início da temporada, vai disputar Pernambucano, Copa do Nordeste, mas o foco do esporte é a Série B. E você vem de boas temporadas aí no Brasil de Pelotas. Então eu queria saber de você o que você acha que pode agregar a essa temporada do esporte aí, principalmente na Série B, que é um campeonato mais longo, né? E você, querendo ou não, já tem essa experiência aí no Brasil. Sim, Pedro, eu tenho 2 passagens, né? 2 temporadas no Brasil. Fico muito feliz de ter jogado 2 Série B, só que, como eu disse na minha apresentação, e o mais importante para mim, eu vim aqui para conquistar, né? Eu vim aqui para vencer, e o Sport entra em todas as competições para vencer, para ser campeão, né? Conquistar o maior número de vitórias possíveis, e a Copa do Nordeste, né? O Campeonato Pernambucano também a gente não quer deixar de dar importância. Sabemos que o campeonato principal é a Série B, temos uma equipe muito experiente, de jogadores rodados. Eu vim para somar, tenho 22 anos ainda, espero agregar com esses 2 anos que tive na Série B, com um pouco da minha experiência, mas eu vim aqui mais para aprender, para aproveitar o momento que estou tendo na minha carreira, de vestir a camiseta do esporte. Espero dar o meu melhor e poder ajudar na Série B, que a gente sabe que é um campeonato muito competitivo e a gente tem que saber jogar a competição para que a gente possa conseguir ter êxito nela. Como diria Ricardo Rocha, ele disse que veio para somar, né? Calculadora, né? E para aprender, fazer um curso aqui com a equipe do esporte. Não precisava nem vir, né? Para aprender somente, para somar, calcular. Brincadeira à parte, é claro. Ele vem para somar ou ele vem para ser titular e somar como titular, macho velho? Olha, Alessandro, eu acho que o Bruno é um jogador, primeiro que o Pedro levantou muito bem essa bola, conhece bem a Série B, apesar de ser ainda novo, mas já tem no seu currículo aí 2 Série B, se eu não tô enganado. É um jogador que joga numa posição de hoje é muito carente do esporte, né? O esporte já está procurando aí esse cara nessa posição aí de volante do Bruno. É interessante ver o tanto que ele foi regular nos últimos 2 anos, tá? Ele tem, vou colar aqui, 65 jogos e nos últimos 2 anos, 2020 e 2021. Então mostra muita regularidade, é o que o esporte está precisando na posição. Não consigo cravar que ele chega para ser titular, mas eu acho que vai. É um achismo meu, mas eu acho que vai. Foi muito elogiado pela imprensa, os contatos que a gente fez aqui com o pessoal lá de Pelotas, dizendo que foi uma revelação do futebol gaúcho. Eu só fico impressionado porque nem o Grêmio nem o Inter pegou. Mas a galera falando que é um cara que joga bem, tem um passe bom. Pisa na área, de chegada. Isso, chuta bem. O famoso, o nomezinho da moda, que é o box to box, né? O cara que joga entre as 2 áreas, ele faz muito esse papel ali, tanto como cão de guarda, ou quando precisa iniciar a construção para pisar na área. É um jogador que faz falta
nesse elenco do Sport, eu acho que vai ser bastante útil o Bruno, e como eu disse, não vou cravar para depois ninguém ficar me cobrando lá na frente, vou ficar em cima do muro, mas eu acho, né, olhando o elenco do Sport, que naturalmente ele vai ser titular nesse time. Eu acho. Tô levando fé. Eu tinha falado ontem, né, de compor, mas aí eu me lembrei, depois que terminou a live, dos contatos que a gente fez com o pessoal do Sul, de que merda eu falei. Aí, só me corrigindo aqui, eu tenho essa expectativa pelo que falaram, né? Não que eu conheça nem nada. Agora, acho estranho uma revelação, um cara, uma das maiores revelações, inclusive um dos colegas da imprensa lá falou, do futebol gaúcho para o Brasil e tal, e nem o Inter, nem o Grêmio, né? Nenhum dos dois pegaram o Bruno Matias. Deus queira que entre naquela vibe. Entra naquela vibe de vacilo dos caras lá, né? Que eu acho muito difícil, mas há vacilo em todo canto. O Jorge Marques fez um superchat aí dizendo: o Sport precisa de um meia, 2 pontas e um homem de referência. Então pode trazer Mbappé, que não vai resolver se o restante do time continuar tão limitado. Há limitações, Jorge, mas calma, macho velho. Tu e a galera aí tem muita coisa ainda para rolar, para fazer, jogador para estrear, é ritmo, é tirar esse peso, né? Dos primeiros treinos físicos ainda, que ainda tem. Muita carência ainda, gente. Não dá para fazer essa cobrança, não, tá? E teve também antes o Rodrigo tirando onda aí com o Elton. E o pernambucano, o Elton, é de altíssimo nível, né? Então, o Elton, que deu uma saidinha aqui agora, não vai responder, mas valeu também, meu querido Rodrigo, pelo superchat. O outro que também foi apresentado ontem foi o Javier Paragues, né? Paragues, que ele falou o nome dele pra gente. É a única alternativa como titular que a gente vê hoje, né, Luan? Não tem? Ou tu ainda pensa em um outro nome que chegue realmente, ou eles estão contando com o Javier como titular e um para ficar lutando nessa disputa, mas não, de repente, com essa assinatura, né? Porque é difícil achar atacante que faça gol, né? É uma carência miserável, né? Mas a expectativa é que o Sport ainda vá atrás de mais um atacante, tá? A expectativa, porque só tem ele com essa característica dentro do elenco. E é pouco, é muito pouco. Só tem ele com essa característica de rompedor, de 9 mesmo, né? De cabeceador e tudo mais. Ainda não deve fazer o jogo contra o Veracruz, questão de documentação também, forma física. Ele até falou sobre isso na coletiva, que ainda está aprimorando a forma física e tudo mais. E também para ser estrangeiro, acho que tem uma burocracia maior aí na questão da documentação. Ele ainda não apareceu no BID. Mas, por enquanto, ele fica como a única esperança para o setor, né? No setor do ataque ali. Na coletiva, falaram sobre a questão do Mikael, de substituir o Mikael e tudo mais. Ele elogiou, disse que sabia do que o Mikael tinha feito, e que falou muito em raça, falou muito em brigar por todas as bolas e para poder achar pelo espaço dele. E que eu acho que se ele já fizer isso em campo, ele já ganha uma moral, porque antes do Mikael, o Sport teve que conviver com o Trellis, com o André, com o Dalberto. O Dalberto eu vou até tirar um pouco disso aqui, não estou citando qualidade, estou citando vontade, tá, gente? E, o André a gente dava uma preguiça danada de ver o André jogar, o Trellis também. Então, acho que se ele já vier com vontade, se o que ele falou na coletiva de brigar por todas as bolas, ele já colocou em prática, ele já ganha uma moral. E depois disso tem que fazer gol, velho. Não tem para onde correr, tem que fazer gol. E é disso. O atacante se alimenta, o atacante vive disso, né? De fazer gol. E por enquanto ele é a única esperança, eu espero e acho, né? E algumas coisas que eu já ouvi também, é que o Sport está atrás de outro atacante. São dois atacantes e um meia, né? E um meia, que o Sport tá atrás aí no mercado, claro, com cuidado, para não trazer qualquer coisa, para não gastar dinheiro, para fazer a contratação correta, pontual. Então, um pouquinho de paciência aí da torcida, mas acho que o Sport vai garimpar bem nesse mercado aí, vai achar. Ricardo Oliveira ia fechar com... Estou jogando aqui no ar, Ricardo Oliveira ia fechar com São Caetano, parece que teve um conflito lá porque não gostou da estrutura, não vai mais, tá aí no mercado o Ricardo Oliveira. Opa. Essa mensagem aí. Carlos Lima, dando superchat aí de R$2 pra gente, obrigado, querido, e diz assim: o Sport precisa de um meia e um centroavante. Como a gente falou, Carlos, vai atrás de 2 atacantes, né, no caso, e mais um meia para compor aí esse elenco do Sport. Compor, que eu digo, é para agregar, né? Não é compor, que eu digo, para não disputar, não, tá? Porque como eu critico aqui muita coisa e falo desse tipo de termo, mas enfim, bora ouvir então o que ele respondeu para minha pergunta, né? Javier, tudo bem?
que é o Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. E primeiro queria que você nos tirasse essa dúvida, como se pronuncia o teu sobrenome? E também queria saber de você dessa responsabilidade que é assumir, vamos dizer assim, neste momento, o comando do ataque, já que o Mikael está deixando saudade para a gente até então. Obrigado, boa sorte, seja bem-vindo ao Esporte Clube do Recife. Bueno, mi nombre es Javier, mi sobrenombre es Parragués y me apodan el Búfalo y estoy muy contento de enfrentar este desafío, como le venía diciendo, de ser un aporte, de llegar a un puesto donde estaba bien suplido con Mikael y nada, espero aportar con lo mío, con todo el sacrificio arriba, no dejando ningún balón por perdido y estar disponible lo antes posible para poder ser un aporte al equipo y estar con todo. Prevejo, o Luan, Bufaletes. Bufalete. O Caba é bonito, porra. Não tem como negar. O Caba é bonito. Fazer análise estética aqui, ele tá liderando o time aí, viu? 2 brincos de tipo Michael, que morreu, meu Deus, aquele lá americano que Freedom, né? Lembra Michael? Oh, Jesus Cristo, agora me fugiu. O brincozinho, os 2 aqui, né, com a cruzinha, anos 80 na veia. E o cara tem porte, tem estrutura. Se fizer gol, bicho, vai ter um bocado de bufaletes pelo CT, invadindo Ilha do Retiro. Aquela gritaria estilo Beatles, né? Mas, enfim, o cara tem estilo, não dá para negar. Foi querido lá pelo Colo-Colo, a torcida gostou. Então, tem tudo para ser esse cara titular e eu acredito que nesse sentido aí, o Sport deve buscar um atacante. Agora, o ideal é para, claro, que quando você tem alguém que está disputando alguma coisa contigo, tu te esforça até mais. Isso é intrínseco do ser humano, né? Você se acomoda um pouco, né? Quando você vai acordar, eita, eu podia ter dado mais, não. Mas quando tem alguém, você está sempre lidando com essa concorrência e isso é bom. Mas não acredito que venha outro Javier, vamos dizer assim, partindo da premissa que ele vai fazer muitos gols, que ele vai ter essas fanzocas todinhas aí, as bufaletes e etc, não é, Luan? O Javier estava dando uma olhada nos números deles aqui, não são números maravilhosos, mas são bons números. Ele também é um detalhe aqui, minha gente, eu não estou fazendo análise do jogo dele, porque eu não vi ele jogar, eu não tenho noção muito de como ele joga, eu estou me atentando a números, a estatísticas aqui. Jorge Michael, porra! Jorge Michael, né? Boa, Remilson! Jorge Michael, Freedom, era massa o som, era não. Aí o Remilson trouxe pra gente a informação aí. Vai. Desculpa, eu me empolguei anos 80, rock and roll e música. Você tava falando antes dos anos 80, antes da gente entrar ao vivo aqui. Foi. Ele na última temporada Assista, Eduardo Mônica, dá porra o filme. Mas vai, desculpa, agora vamos falar de futebol, vamos lá. Na temporada do Colo-Colo ele fez 16 jogos, 4 gols e 3 assistências. São 7 participações diretas em gols em 16 partidas. É um número bom. É um número muito bom, para falar a verdade, assim, na minha visão. Então, eu acho que, apesar do ano de 2020 ter sido pior para ele, mas eu sei também, porque eu pesquisei, porque ele foi mais bancos de reserva nessa temporada 2020 e 2021, teve um pouquinho mais de espaço para jogar, apesar de ter jogado menos. Mas não são números interessantes, assim, que se ele replicar no esporte, claro que em proporção, eu acho que ele vai jogar muito mais aqui, porque aqui ele não, por enquanto ele nem concorrência tem. Eu acho que ele naturalmente vai ser o titular dessa posição do esporte. Agora tem que pesar em conta aquilo que você falou, né, que a gente vem falando, é preciso ter um reserva, porque o cara não pode se acomodar na posição, né, ele precisa saber que tem alguém ali perto dele ali, né, pedindo passagem, enfim, alguém que possa fazer essa sombra para ele, para ter a disputa natural, a competição natural interna, que é bom para o time, que é bom para o jogador, que é bom para todo mundo, que essa disputa natural aconteça. Torço para que o Javier faça realmente uma boa passagem pelo esporte e que a gente evite essas comparações de Mikael com o jeito de jogar, que eu sei que isso vai acontecer. Talvez até eu faça, então já me de antemão aqui já falo sobre isso, mas eu espero realmente que ele faça uma mão. E acredito que ele vai ser
vai ser o reforço que o atacante que o Sport precisa, pelo menos nessa primeiro trimestre aí da temporada. E aproveitando para responder o Eduardo aí. É isso que eu ia te pedir agora. O Javier tem condições de jogo. Eduardo, o Javier ainda não teve a sua documentação regularizada, então por enquanto ele ainda não pode jogar. Nesse jogo com o Veracruz já é certo que ele não vai para campo, e segundo o Florentino indicou, deve ser o Ray Vanegas de novo que ocupe a posição. E ele também ainda aprimora a forma física. Ele falou ontem na coletiva de imprensa sobre isso, que vem trabalhando algumas semanas. É estimado aí que ele possa fazer a sua estreia pelo Sport em torno de uma semana e meia. Vou colocar 10 dias aí, mais ou menos, para ele, em média, tá? Pode ser antes disso, para ele fazer a sua estreia, ainda dependendo da documentação. O Florentino falou que para a semana pretende usá-lo, né? Antecipar, né? Pela necessidade, porque o Sport está sem. É melhor ter um atacante sem ritmo, mas que esteja lá dentro com cacoete. Talvez para colocar, para ele fazer 60 minutos e depois sacar, desde que ele esteja regularizado, para pelo menos ter o cara de área, porque o jogo do Florentino depende muito dessa referência, né? A gente falou muito disso no pós-jogo, eu e a Lenildo e você. Depende muito dessa referência lá na frente, porque às vezes estica, às vezes é um pouquinho um jogo um pouco mais direto, não muito direto, um pouco um jogo mais direto. Depende muito dessa referência. Então, eu acho que o Florentino tá maluco da vida para poder usar o cara, para poder adequar ele ao seu estilo de jogo. Então, estourando 10 dias, mas eu acho que passado esse jogo do Veracruz, se eu não me engano, tem rodada da Copa do Nordeste, talvez esse jogo da Copa do Nordeste, se ele tiver regularizado, ele já deve fazer aí a sua estreia com a camisa do Leão. É o Búfalo jogando no Leão. Pois é, gatão todo, estilo Michael... Safari danado, é um safari. O Elton, vai ter muitas bufaletes na Ilha do Retiro? Rapaz, Alessandro, sempre tem, né? Sempre tem a mulherada... O cara é bonito, né? Me responda, você que é um cara que entende do assunto. Não, eu não simpatizo nesse lado não, viu, Alessandro? Vou... ficar de fora dessa opinião, viu, sinceramente. Não, beleza humana, o cara tem porte, né? Não é atleta, não, né? Jogador por si só já chama a atenção da mulherada. Olha pra câmera, você tá olhando pra foto dele, é? Jogador por si só, meu irmão, já chama a atenção da mulherada. Tem um pôster, se quem não sabe aí, ele tá no estúdio, mas tem um pôster de El Búfalo, de sunga, na praia. Rapaz, eu não sei que história é essa, não. Sinceramente, você hoje quer me complicar, mas não vai, porque eu tô seguro no que eu vou falar. Como atleta, vou falar das características. Eu não acompanho tanto o jogador, não acompanhei, na verdade, então eu também vou me pegar alguns números. Não são números. Dizer que o cara é bonito, pô. Não são números extraordinários, mas também não são números péssimos. Então vamos aguardar, ver o posicionamento dele, ele estreando na equipe, para que a gente possa avaliar ele melhor, né? O torcedor chegou a comentar aqui no chat, eita, mas foi passado. Mas a gente vai ter que se pegar o que ele fez nos antigos clubes, até que ele venha estrear pelo Sport. Depois que ele fizer 1, 2, 3, 4 partidas, 5, a gente vai poder avaliar se realmente ele está se adaptando bem, se está rendendo bem. Eu não posso fazer previsões nem positivas nem negativas se o cara não entrou em campo aqui ainda com o Sport. Até porque tem toda uma questão de adaptação em relação ao atleta. Tudo. Clima, entrosamento, enfim, tudo que você pensar, o cara que é gringo tem para vir. O pessoal tá dizendo que homem não elogia homem é segurança. O Elton ficou com medo de dizer que o cara é bonito. O cara é bonito, irmão. Tá com medo de dizer que o cara é bonito? Eu também estranhei isso, Luan. Foi sua percepção também, foi? O cara tá com medo de dizer que o cara é bonito? A questão não é dizer que o cara é bonito, a questão é que ele jogou uma casca de banana dizendo que eu entendo do assunto. Aí olha, nem fala em casca de banana, porque o último que me disse isso deu uma merda da porra ao vivo. Se eu fosse justo agora, eu botava pra torar em você. Porque eu botei deixa eu ler esse comentário aqui, ó. João Gilberto. Olha o João Gilberto. Olha a situação que o João Gilberto passou em casa. O cara é gostoso. Fazer o quê? Já mostrei a minha mulher e ela veio com um papo que sou mais. Olha a pala. Tá aí na tela. O cara é gostoso. Porra, João. A mulher tá metendo a pala pra cima de tu, irmão. Pois é, se valorizando. Depois ele vai mostrar pra esposa aí, ó. Tá vendo tu? Daqui. O que tu fizesse eu passar? Vai tomar Nemocol, não, miserável.
O que é anemocol, né? Pergunta para teu pai aí, para teu avô, para saber o que é anemocol. Não que teu pai e teu avô né, tenha precisado. Mas, enfim, bora falar aqui do provável time do Sport, se é que a gente pode falar, né? Porque vai ter exame de Covid hoje, amanhã tem o resultado e o que a gente sabe é que, de repente, o Everton Felipe deve jogar, né? Já tem o quê? Quantos dias do jogo para cá, do exame? Dá, né? São 5 dias, 7, né? 7 de isolamento. Não, dá não. Dá não. Só dá pro outro jogo. Não treinou, não tem como. Vamos lá. Goleiro Maílson, zaga, se não houver nada, né? Nenhum problema. Thierry, Campeonato Pernambucano, Sabino ainda não pode. Chico, vai ser Chico. Vai Chico. Na direita, Everton. Na esquerda, Sander, né? Na esquerda, Sander deve voltar? Deve, né? Não sei se Sander volta, tá? Também tem essa questão, mas se tiver tudo ok, eu acredito que Sander, né? Tá, se não for Sander. Vai de Juba, acho que ele não vai repetir com o Vitor Gabriel depois de ter tirado o menino no primeiro tempo lá do... Mas tirou em virtude também da outra substituição, né? Não, mas não sei. Eu acho que meio que ele aproveitou a substituição para fazer. Se bem que eu não acho que o Vitor tenha culpa no gol, nem nada disso, mas talvez seja uma visão do Florentino. Eu aposto que ele vai colocar o Juba de volta na lateral esquerda. No meio de campo. Vai repetir Nicolas e Ítalo como volante. Também acho. Nicolas e Ítalo. Tá. E aí vai a dúvida, não acho que ele vai com o Denner de novo. Também acho que não. Tu acha que ele não vai com o Denner? Eu acho. Tu acha que não? Você acha que ele vai dar mais uma chance para ele começar jogando para não dizer que queimou o jogador? Eu acho que não. Eu acho que ele joga. Eu acho que ele joga. O que o Elton falou é relevante também. Possa ser que ele... Como ele deu uma bronca pública, né, no jogador, talvez tenha sido suficiente. Então não vou tirar. Eu acho que vai, inclusive, para o cara... Faz sentido. Né, não fazendo alusão, mas a Fênix, né? Denner, a Fênix surgindo da... Até porque, assim, o Florentino cobrou, eu quero uma postura diferente. Então tem que ver o cara jogando para ver se ele vai mudar de postura, né? Tem isso também. Faz sentido. Talvez ele jogue. Vamos lá. Quem mais no meio? E aí, lá no ataque, o Raiva Negra a gente já sabe que vai na posição de 9. O Jaderson de um lado. E aí, talvez ele vá com o Alanzinho no outro. Acho que é por aí. Isso. O Elton? Também vou nesse mesmo raciocínio em relação à escalação. Acho que deve ir dessa forma também. Uhum. Tem essa dúvida em relação ao Denner, mas eu acho também que pelo fato de ter dado essa bronca publicamente, acredito que ele deve dar mais uma chance dele começar como titular, né, no Campeonato Pernambucano. Vamos se colocar no lugar do técnico, né, tendo um aspas, um subalterno, né, um comandado. Eu daria chance para ele agora, em virtude do conjunto da obra, vestindo a carapuça do técnico. O Elton, daria chance? Você no lugar? Eu daria. Eu não daria se eu não tivesse falado publicamente sobre esse tema. Eu até poderia deixar ele no banco, conversado internamente. Mas como ele chegou a falar para a imprensa, o torcedor, eu daria. Realmente daria. Lembrando que ele falou do Denner, mas todo o elenco. Ele jogou para o elenco. Jogou para o elenco, tá? Ele usou como exemplo o Denner e... expôs o jogo. Não acho não. Ele falou. Mas ele falou de falha do cara. Mas quando ele toca no nome Denner, ele tocou no nome do Denner, ele falou de todo o elenco. Mas ele tocou no nome do Denner. A pergunta foi voltada para o caso Denner, que não tinha como não falar de Denner. Mas diretamente questionado sobre o Denner. E falei com todo o elenco, falei com ele, a pergunta não foi essa, e com o elenco todo. Não achei que expôs, não, mas enfim. Luan, você no lugar dele, dentro das circunstâncias, daria chance para o Denner agora? Não, até porque por dois motivos. Primeiro que eu acho que ele, em todos os jogos, ele realmente não foi bem. Não gostei do Denner até aqui, talvez para dar aquela respirada, vai ter muito jogo para ele entrar e tudo mais. E porque eu estou muito curioso para ver o Alanzinho como meio campo, cara. Eu já vi muito, acompanho o Alanzinho desde lá da seleção brasileira sub-17 do Mundial, e eu sei da qualidade que ele tem, já demonstrou um pouquinho aqui no esporte, né? Ele entrou bem em alguns jogos, eu queria muito ver ele como meio campista. Então, se eu tivesse o poder da decisão, eu não iria com o Denner, eu iria com o Alan. Ok, então, o time está escalado aí, provável Sport contra o Santa Cruz. Do Veracruz, soube alguma coisa? Cruz, não, contra o Veracruz, não. Eu falei Santa Cruz, foi? Foi. Contra o Veracruz, né? Tudo é cruz, porra, mas vamos lá.
Alguma novidade, alguma história aí do Veracruz? Que é tão difícil pegar informação dos times pequenos, né? Do Pernambucano. É difícil, né? E outra coisa, né? Eu tenho contato com o zagueiro do Veracruz, né? O Márcio, que é aqui de Condado, né? Cidade próxima aqui, da região aqui de Timbaúba, próximo aqui também, de Goiânia e tal. E o Márcio, que já jogou no Afogados, e é zagueiro do Veracruz. O Veracruz que vem de uma derrota contra o Retrô, né? Perdeu de 2-1 e empatou em 2-2 com a equipe do Afogados. Então são os 2 jogos do Veracruz. Ele tem uma derrota e um empate aí no Campeonato Pernambucano. Não tem tantas novidades a respeito desse time, até pelo fato de ser um pouco difícil de você encontrar informações dessas equipes aí. É mais fácil encontrar do Retrô, que já tem uma certa organização, de certa forma, mas do Caruaru City também, mas do Veracruz, 7 de setembro, fica um pouco mais complicado de você acompanhar, até pelo fato de a gente não estar presente nos treinos e de que os portais e a imprensa geralmente não vai muito trazendo essas informações dessa equipe. Mas é uma equipe que tem um ponto na competição. O Sport tem a obrigação de vencer a equipe do Veracruz, independente de qualquer coisa. É um adversário que, se comparar com o nível do Sport, o Veracruz está no nível muito abaixo, e o Sport tem a obrigação de vencer esse jogo no Campeonato Pernambucano, como também tinha a obrigação de vencer o Retrô. Apesar de sabermos da qualidade do Retrô comparado com as outras equipes intermediárias, mas o Sport tinha sim que vencer o Retrô, até porque o Sport tem que, pelo elenco que tem, apesar de estar numa Série B, tem que entrar firme nessa competição no Campeonato Pernambucano, e todo adversário que vier, seja Náutico, seja Santa Cruz, seja Salgueiro, seja Afogados ou qualquer outro, o Sport tem que fazer o seu papel e mostrar a predominância que sempre existiu aqui no estado de Pernambuco e no Nordeste. Classificação do Campeonato Pernambucano 2022, o Náutico em primeiro com 6 pontos, o Santa Cruz vem na vice-liderança com 6, Retrô na terceira com 6 pontos também, na quarta Sport com 3, o Ibis na quinta colocação com 3 pontos e o Veracruz na sexta colocação com apenas 1 ponto. Dito isso, galera, a gente volta a qualquer momento. Basta se inscrever e acionar o sino das notificações para receber o alerta, né? Dá like, ajuda a gente, se inscreve, aciona o sino das notificações, como eu falei, e, claro, seja membro da Eu Pratico Esporte TV. Valeu, Luan, valeu, Elton, liberadíssimos, podem ir lá para comer na varanda, né? Que não vai comer fora porra nenhuma. Beijo para quem for, beijo e abraço para quem for de abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.